Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal Cultura Síria, Parte Curso Árabe. Hoje vamos estudar o verbo querer, mas agora vamos estudar ele irregular. Já estudamos ele como irregular. Eu já expliquei para vocês que ele existe só no árabe dia a dia como irregular, porque a gente usa a palavra bid, que não existe no árabe clássico dessa maneira. Existe o verbo irade. Irade significa vontade, né? A gente usa como substantivo, significa também verbo querer quando a gente vai falar de verbo, que a gente vai estudar hoje. Mas vamos estudar ele conjugado na maneira do árabe dia a dia. Então ele vai ser verbo regular. Porém, também, mesma coisa, vamos estudar ele só no presente e só no passado. Porque a gente não usa ele em outros sentidos. Existem, sim, a gente vai conversar sobre, mas a gente vai usar ele muito mais no sentido do dia a dia. Então, presente e passado. Como o verbo irregular, aí você vai ser livre para usar ou um ou outro, ou pelo menos entender os dois para quando uma pessoa usa contigo, né, você vai entender o que ele queria dizer. Né? Só isso. Mas antes de começar, eu sei que é chato, mas eu tenho que lembrar vocês sobre o like, dar comentário, se inscrever no canal, faz uma pergunta, uma sugestão, sempre eu respondo os comentários, sempre eu vou, se Deus quiser. A cada 500 inscritos novos no canal, eu vou escolher 4 inscritos que são mais participativos, né? Para fazer uma aula de um mês, né? 8 aulas no total, tipo, formar uma turma de 4 inscritos para um mês, 8 aulas no total, gratuitas, né, como presente para vocês, como retorno da sua participação de crescimento do canal. O que precisa fazer para participar? Apenas escrever, eu quero participar nessa aula. É só isso para saber se você tem essa vontade, tá bom? Já vamos começar. Sempre precisamos da palavra raiz. Então, vamos procurar a palavra raiz que seria rid. Letra Ra, letra Ya, letra Dal. Agora, vamos escrever essas letras em letra latina para a gente pegar a palavra raiz, né? Letra Ra vai ser com R. Em português seria a letra R, mas a pronúncia dela é sempre R. Né? Agora, letra Ya. Letra Ya, sempre em árabe, eu falo para vocês, letra Ya ela é mais esticada do que letra I. Então, ela é mais longa para pronunciar. Para a gente conseguir pronunciar ela longa, não, tipo, para tirar qualquer possibilidade de erro, eu prefiro que a gente escreva ela I. Então, ri. Aí fica mais fácil para a gente pronunciar ela mais esticada, né? Então, ri. É letra Dal, né? Letra Dal no final, letra D. Read. Que seria read? A palavra raiz, né? Nossa palavra raiz. Então, eu já escrevi ela para todas. Agora, apenas nós precisamos o quê? Precisamos colocar as letras no início das palavras. A gente vai conjugar esse verbo, como eu falei para vocês, apenas no presente e no passado. Por quê? Porque é assim que é usado. Vai ter progressivo, futuro? Tem. Mas eu acho desnecessário a gente perder o tempo só explicando sobre isso. Vai ser um vídeo mais longo, mais cansativo para vocês assistir. Tipo, para uma coisa que vocês nunca vão usar. Por exemplo, quando eu falo em português, mesma coisa quando eu falo em português. Eu estou querendo ou eu quero. São a mesma coisa 100%. Então, para que eu vou gastar tipo, tempo explicando para vocês o progressivo desse verbo? Ou eu vou querer. Apenas eu quero. Então, uma coisa fato. Ou você quer ou você não quer. Eu prefiro nessa maneira porque faz mais sentido para mim. Por isso, em inglês, nesse aspecto, ele faz mais sentido para mim. Nunca vamos falar wanting, tipo querendo em inglês. Ou você quer ou você não quer. Eu nunca falamos I will want, tipo eu vou querer. Também não. Ou você quer ou você não quer. Ou você queria ou você não queria. Ponto. Então vamos usar só no presente, no passado. Também para não fuja muito do verbo querer irregular, tipo ana بدي نحن بدنا, para a gente não fuja daquele verbo muito tipo fica muito diferente. Não, fica o mesmo, apenas vamos usar ele como verbo regular. Eu vou explicar para vocês uma diferença também entre eles, muito legal, que a gente sabe, até fica mais fácil usando esse verbo, se vocês querem, tá bom? Agora, Ana, vamos adicionar a letra B no início, né? Letra Ba, né? Letra B, Ana breed, né? Ana breed, eu quero. Nahna, vamos adicionar a letra Mim e letra Nun.
sempre, como eu falo para vocês, quando temos letra M, N em seguida, vamos colocar o acento, gente. O acento seria assim. Porque tem alguns escritos, eles perguntam sobre, de onde veio essa letra? Não uma letra, o acento em árabe, porque temos 3 acentos em árabe. Esse é o acento da som de I. Então, vamos colocar a letra M e letra N. O acento, vou colocar com um vogalzinho aqui, read. Para quê? Para ficar mais fácil a gente pronunciar. Nada mais, nada menos do que isso. Agora, então, vamos colocar a letra Ba e letra Ta, né? Então, vamos colocar a letra Ba, letra Ta, você masculino, né? E também vamos colocar vogalzinho, para que a gente consiga pronunciar mais fácil. Então, enta betrid, você masculino quer. Agora, enti, mesma coisa, vamos colocar a letra Ba, letra Ta no início e vamos colocar a letra I no final. Porque você feminino, enti, sempre a conjugação dele termina com letra I, né? A gente já conversou sobre isso também. Então, vamos colocar a letra B e letra T, aí vamos colocar o vogalzinho também e vamos colocar a letra I no final. Então, betride, enti betride, você quer feminino. Agora, entu, vamos colocar a letra Ba e a letra Ta também no início. E vamos colocar o ao plural, porque entu significa vocês. Vocês um pronome sujeito plural. Então, vai precisar de o ao plural. Então, vamos colocar a letra Ba e a letra Ta no início, letra B, T. Claro, vamos colocar o vogalzinho para conseguir pronunciar certinho. Betrid, vamos colocar o ao plural. Betrido, vocês querem, né? Agora, Huem, vamos colocar letra Ba, letra Ya no início. Então, Huem, Birid. Aqui não vou adicionar nenhum vogalzinho, nenhum acento. Por quê? Porque tem letra I, então já tem vogal na palavra. É assim, já a pronúncia fácil, não precisa de facilitar mais. Agora, Rie, vamos colocar... Rie sempre mesma conjugação de enta. São mesma conjugação 100%. Então, vamos colocar a letra Ba, a letra Ta e o vogalzinho dele. Então, seria assim, Rie, betrid. Claro, mesma conjugação rie enta no presente, progressivo, futuro. No passado não é. Tá bom? Agora, hennen, eles, vamos colocar a letra Ba, letra Ya, e vamos colocar o ao plural no final. Então, vamos colocar a letra Ba, letra Ya, o ao plural, birido. Eles querem, ou elas, né? Naturalmente, porque é usado para os dois. Agora, vamos fazer alguns exemplos. Mas tem uma coisa... Eu tenho que explicar para vocês rapidinho. Vou colocar aqui pronome sujeito e pronome objetivo. Porque eu vou explicar para vocês como exemplos. Aí para vocês sabem como a gente vai lidar, né, porque tem essa diferença. Eu prefiro realmente ensinar esse verbo também, além de aquele. Por exemplo, pronome sujeito. Por exemplo, Ana seria letra I, né? Letra I. Agora, nahna seria na. É assim, temos uma aula sobre pronomes subjetivos, mas vou colocar aqui que eu preciso para dar os exemplos. Enta seria ak, né? Enta significa você masculino. Ak, pronome objeto. Enti, pronome seria enti, você feminino. Seria ik. Entu seria con, vocês. Isso que eu preciso por enquanto, tá bom? Agora, o que eu vou fazer com isso? Por exemplo, quando a gente usava aquele verbo, a gente conjugava com pronomes subjetivos, por isso é regular, verbo querer. O palavra, assim, por exemplo, imagina que Ana, vamos falar essa frase. Ana, nossa, eu coloquei letra D. Ana, que significa eu, bad. Bad seria a palavra raiz daquele verbo irregular. Como a gente conjugou ele? A gente conjugou ele com letra I no final, né? Tipo pronome objetivo. Para eu seria badi, quero, ou bedi. Tem pessoas que falam bedi, não tem problema. Então, badi, badna, nós queremos, badak, você quer. É assim que vai, usando pronome objetivo. Mas se eu quero falar assim, eu quero você. Então, eu vou colocar você aqui. Tipo, aqui vou colocar eu quero você. O que acontece aqui, gente? O que acontece? Acontece o seguinte. Eu seria pronome sujeito. Quero, verbo, você, pronome objetivo. Certo? Agora, em português, a gente fala eu quero você. Não muda muito você, pronome sujeito, pronome objeto não muda muito. Em árabe tem que mudar. Tem que usar pronome objeto como pronome objetivo, né?
pronome sujeito com pronome sujeito. Então, o que acontece? Eu, como pronome sujeito, porque eu comecei a frase, eu vou usar ele pronome sujeito. Então, seria ana. Ou, por exemplo, aqui, seria ana. Então, eu coloquei ana. Né? O verbo badi, né? Lembrando o que acontece aqui, badi, eu conjuguei ele com pronome objetivo. Né? Porque verbo é irregular. Então, ana badi, eu quero. Agora, você, pronome objetivo. Então, não você masculino, por exemplo. Ou você feminino, seria a mesma coisa. Aqui, pronome sujeito, eu não quero. Eu quero pronome objetivo. Então, ak. Certo? Aí, quando a gente vai falar assim, ana bedi ak, a gente não pode juntar. Por quê? Vai ter dois pronomes objetivos, porque aqui ak também é pronome objetivo. Vai ter dois pronomes objetivos em seguida. Não pode juntar na mesma palavra. O pronome objetivo não pode ficar sozinho na frase também. Tem que ligar, né, com outra palavra. Então, o que a gente vai fazer? Esse a gente vai formar ela como uma palavra. Então, vamos precisar de um auxiliar. Seria ya, a palavra ya. Letra ya é alef, ya. E colocamos ela ak, yak. Seria yak, né? Pode colocar, juntar os dois assim. O SA com SA, por quê? Porque aqui é uma fatha, seria ak, então um acento. E aqui uma letra A. Vocês podem juntar, não tem problema. Mas eu deixei ele tudo tipo, bem explicado para vocês entenderem como formamos essa frase. Então seria assim, ana badi yak. Olha, a gente vai falar, ana badi, eu quero, yak, você. Então, segundo o pronome objetivo, a gente fez ele com uma palavra em si. A gente já estudou isso num vídeo, o nome dele, o título dele, pronome objetivo, segundo pronome objetivos. Então vocês podem assistir depois, só para vocês terem ideia como realmente ele vai funcionar assim. Agora, o que acontece aqui? Acontece, ana significa eu, o sujeito. Então, eu, sujeito, ana, não tem problema. O verbo quero, breed. Aqui com o verbo breed eu não usei pronome objetivo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse ak, colocando ele aqui. Ana bridak. Eu quero você. Tá bom? Eu quero você. Ana bridak. Então seria muito mais fácil usar esse verbo quando a gente vai colocar pronome objetivo. Entendeu? É por isso muito legal a gente conhecer as duas formas. Claro, cada pessoa de vocês ele pode escolher a maneira que ele acha mais fácil. Por exemplo, eu particularmente quando eu falo árabe, eu uso muito mais essa forma de falar. Eu sei que é mais complicado, mais difícil, uma coisa nem existe no árabe clássico, só no árabe dia a dia, mas como eu falei para vocês, tipo, cada pessoa tem a maneira de falar que ele quer, né? Então, da maneira que ele gosta, da maneira que ele acha mais fácil. Então, vocês, muito dependendo de vocês, qual seria mais fácil para vocês. Então, vamos continuar nessa maneira, porque a única coisa de diferença, de fato, seria essa. Então, vou continuar na mesma assim. نحن بنريد dik. Vamos colocar dik. Nós queremos você, feminino. Né? Ana bridak, eu quero você masculino. Nahna bnridik, nós queremos você feminino. Então, aqui não vamos usar essas, né? Porque vai ser segunda pessoa falando para a segunda pessoa vai ser uma coisa tipo falando com segunda pessoa sobre segunda pessoa vai ser um pouquinho difícil. Não existe isso, né? Então a gente não vai usar mais nessa forma, tá bom? Aí vamos fazer outra frase, né? أنت بتريد تروح, por exemplo. أنت بتريد ou vamos falar um verbo que a gente já estudou. أنت بتريد تحكي. Você quer falar? Aqui, gente, ter que verbo falar, né? Conversar. أنت بتريد تحكي, você quer falar? Aqui seria realmente muito, tipo, quando eu falo nessa maneira, eu escuto essa maneira, não que está errado, está certíssimo, mas seria um pouquinho diferente para mim. Eu prefiro muito, أنت بدك تحكي, seria muito mais usado, né? É por isso, como eu falei para vocês, é muito mais, a diferença seria nesse aspecto, muito mais. Agora no árabe clássico não, seria esse verbo, aquele verbo não existe, né? Assim, أنت بتريدي
تروحي, por exemplo, ou تمشي, né? تمشي. Você quer andar, né? É assim que vai, gente, nessa maneira. Agora temos uma coisa legal também para usar esse verbo no sentido por favor, né? Temos várias formas de falar por favor, eu já fiz um vídeo também, vocês podem assistir depois, mas aqui vai ser no sentido, como fala? Vai ser no sentido se você quer, né? Se você quer, no sentido por favor. A gente vai usar a palavra isa. Isa significa se, né? Agora, então, eu vou falar, claro, quando eu falo por favor, eu vou falar com segunda pessoa. Então seria assim: Isa betrid, quando eu falo com masculino, Isa betrid, tipo, se você quer, no sentido por favor. Isa betrid para feminino, Isa betrido para o plural. Tá bom, gente? Agora eu vou fazer a palavra raiz no passado, já voltamos para conjugar juntos. Agora, no passado, mesma regra quando temos 3 letras, vogal no meio. A mesma regra vai voltar agora como a gente. Então, como assim? Lembra que a palavra raiz seria letra Ra, letra Ya, letra Dal, certo? Vamos, então, escrever elas de novo. Letra Ra aqui, letra Ra aqui. Eu vou escrever letra I em azul. Seria E-I, né? Ri, né? Seria assim. Eu vou escrever letra Dal em vermelho. Então, essas são as 3 letras da palavra, né? Então, read, letra Ra, letra Ya, letra Dal. O que acontece quando temos palavra raiz 3 letras, letra do meio, vogal? Com primeira pessoa, segunda pessoa, tipo ana, nahna, primeira pessoa singular, plural. Enta, enti, entu, segunda pessoa singular e plural. O que a gente vai fazer? Vamos tirar esse I. Então vai ser, a gente vai usar só letra Ra e letra Dal. Só. Então vamos escrever letra Ra, letra Dal. Mas quando a gente vai escrever letra Ra e letra Dal, vai ser um pouquinho difícil para pronunciar. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar kasra para a letra Ra. Então fica como vogalzinho aqui, red. Então red. Então seria red, né? Essa é a nossa palavra raiz. Eu já escrevi para todos, né? Então vamos começar a conjugar. Ana, vamos colocar a letra ta no final, como sempre, né? Ana red. Mas quando vamos pronunciar certinho, vamos colocar kasra antes, na letra anterior, na letra dal. Então fica ana redet. Ana redet. Eu quis, né? Nahna, vamos colocar a letra nun, letra alef, então seria redna. Nós queremos no passado. Nós queremos no passado. Enta, você masculino, também vamos colocar a letra ta, né? Então vai ser assim, redet. Vamos colocar kasra também, vocalzinho, redet. Sempre enta, mesma coisa de ana no passado. No presente progressivo, progressivo e futuro, vai ser enta mesmo ri, mesma conjugação de ri. Mas no passado não, mesma conjugação de ana. Agora, enti, eu aqui não escrevi ainda, desculpa gente, vou escrever. Enti, você, vamos colocar a letra ta e vamos colocar, desculpa, aqui kasra antes, né? Letra ta e vamos colocar a letra ya. Sempre enti termina com letra i. Então vai ser ti. Mas também vamos colocar kasra antes para ficar esse vogalzinho. Enti ti. Você queria, né? Então, vocês, plural. Vamos colocar a letra ta. Uau, plural, né? Porque é plural. Então seria assim, retu. Mas vamos colocar o vogalzinho também para conseguir pronunciar. Fica mais fácil para pronunciar, né? Então, ento, retu. Vocês queriam no passado, né? Agora, rue. Agora, o que acontece? Quando a gente tirou letra I na palavra raiz, com primeira pessoa, segunda pessoa, com terceira pessoa, o que acontece? Volta a letra alef, tipo A. Então, sempre a regra diz assim: quando temos 3 letras, a letra no meio, a palavra raiz, 3 letras, a letra no meio, ela tem vogal,
esse vogal vai ser removido, tipo, a gente vai tirar ele com primeira pessoa, segunda pessoa. Com terceira pessoa, a gente vai colocar a letra Aleph no lugar dele. Não importa qual vogal é ele. Se fosse letra Waw, vai voltar Aleph. Se letra Ya, vai voltar Aleph. Se letra Aleph, vai voltar a letra Aleph. Não importa qual vogal seria. Então, aqui vai voltar como A. Então, vou tirar esse I, vai ser Arad, né? Com Huwe, a gente não adiciona nada. Huwirad, ele quis, né? Hiradet, vamos colocar a letra T, né? Radet, e vamos colocar a kasra antes para conseguir pronunciar. Radet, ela quis, né? Agora, Hennen, vamos colocar o Waw plural. Hennen, Radu, eles queriam no passado. Mesma coisa, gente. Vamos focar mais naquele negócio de pronome sujeito, pronome objetivo, né? Pronome sujeito, pronome objetivo. Aí seria assim, por exemplo, enta seria ak, enti seria ik, né? Então, por exemplo, ana ridtak, eu quis você, né? Nahna ridna, por exemplo, vamos colocar entu, né? Também, para ter entu, seria com. Então, nahna ridna com, nós queremos vocês. É assim que vai, né? Ou nahna ridnaki, tipo, aqui vamos mudar o jeito de falar enti, não ik, mas vai ser que como a sessão, né? Porque temos a sessão, nahna ridnaki. Mas enfim, a gente vai colocar, por exemplo, enta ridet truh, por exemplo, você quis ir, truh. É assim que vai, tá bom? Nessa maneira. Mas como eu te falei, quando a gente vai usar ele no sentido dois verbos, é muito mais usado o verbo irregular. Mas nesse aspecto, quando a gente vai colocar pronome objetivo, fica muito mais fácil, muito mais, como a gente fala, muito mais na forma que a gente já é acostumado a fazer. Então não vai ficar muito difícil para a gente. Tá bom? Agora, só tem uma coisa também para falar. Lembra que a gente falou Isabetrid, tipo, por favor. Temos aqui Rad, conjugação de ele. Por exemplo, se a gente falar assim, Isa se Allah Rad. Isa Allah Rad. O que significa Isa Allah Rad? Se Deus quiser, né? A mesma coisa de Inshallah, né? Mesma coisa, mas duas formas de falar diferentes. Bem mais usado no mundo árabe, Inshallah, né? Então, gente, só essa, como eu falei para vocês, não precisa de aprender o progressivo, futuro, só precisamos de passado e presente, porque é a forma mais que a gente usa, para que a gente vai gastar tempo usando, conjugando o verbo no progressivo futuro. Tá bom, gente? Espero que vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, dar um like, escreve um comentário, sua dúvida, uma pergunta, oi, por exemplo, qualquer coisa, para ajudar o canal a crescer. Muito obrigado por assistir a aula até aqui e até no vídeo que vem.